A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eis-me aqui mais uma vez, pastor José Wellington, e quero aqui junto com você pregar sobre esse tema, depressão e ansiedade. Você sabe que por mais que o ano já virou, muitas pessoas entraram o ano ainda tristes e depressivas, isso é muito ruim. Começaram o ano com o pé esquerdo. Mas eu quero te dizer que a Bíblia tem resposta para absolutamente tudo na nossa vida. Durante essa mensagem que você vai aprender a pregar para essa área da vida, eu vou colocar aqui 6 versículos, 6 que vai bater diretamente com questões da depressão e da ansiedade, mostrando principalmente atores bíblicos que passaram por momentos depressivos, momentos de tristeza. Você quer fazer isso? Então, vamos pregar sobre essa área. Vamos mostrar para essas pessoas que existe saída, que existe solução e principalmente que existe cura. Vamos lá? Como você já sabe como se portar no altar, você já viu meus outros vídeos aqui. Vamos direto então no assunto, tá bom? Subir no altar, pegar um microfone, saudar os irmãos, fazer uma pequena introdução. E na introdução, você pode usar aquilo que você já conhece do mundo da depressão, aquilo que você já viu alguém passando, um amigo seu, um parente, ou até você, se por acaso você já viveu isso ou está vivendo. Você vai falar para os irmãos, irmãos, começamos o ano, e é muito importante que nós comecemos esse ano cheio de expectativas e de alegrias. O nosso Deus, ele é um Deus de alegria e de felicidade. Então você vai falar para os irmãos, vai fazer um compilado, um pequeno resumo sobre como que vive as pessoas depressivas. Pessoas que tá tudo alegre, todo mundo feliz, mas ele tá triste. A pessoa tá cercado de pessoas, mas ele se sente vazio no meio da multidão. Parece que não tem ninguém com ele, ele vive solitário. A vontade dele é ir para aquele quarto e ficar ali no quarto escuro, sem ninguém. Então você vai fazer isso. Se você já por acaso viveu algo parecido, você pode contar seu testemunho. Você vai dizer, eu mesmo já passei por isso. Muitas vezes eu estava cercado de amigos e na verdade eu sorria ali para todo mundo ver, mas no fundo eu estava muito triste, amargurado, depressivo, eu queria mesmo me livrar, né, abrir mão da minha vida e aquela coisa toda. E você vai falar que mesmo dentro das igrejas, cercado de louvores, cercado de irmãos que amam, pessoas que te admiram e te respeitam, mesmo dentro desse lugar, existem pessoas que, infelizmente, estão vivendo coisas parecidas, tá bom? Depois que você fez isso tudo, essa pequena introdução, você vai dizer, meus queridos, mas eu quero dizer para você que para Deus todas as coisas são possíveis. Não existe um caminho sem volta para Deus, porque para Ele todas as coisas são possíveis. E até mesmo nessa área Ele pode te curar. Aí você fala, vamos entrar no versículo aqui. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a depressão e como podemos contorná-la. A partir disso, você vai ler o primeiro versículo. Você vai falar para os irmãos, abra suas Bíblias comigo no livro de Juízes, capítulo 15, versículo 18. Antes de você ler esse versículo, você vai falar o seguinte, a depressão pode se seguir de períodos de exaustão, ou seja, a depressão pode ser seguida, ela pode vir depois de um período de grande cansaço, de grande exaustão. Aí você vai ler o que está lá nesse versículo. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor. Deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Você vai falar para os irmãos que nessa ocasião, Sansão tinha acabado de matar 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele teve uma grande vitória. Nesse momento, ele se cansou tanto. Imagina só você lutar a ponto de matar 1000 homens. O quanto você não se cansaria? O quanto uma pessoa fica cansada jogando uma partida de futebol? O quanto uma pessoa se cansa andando 15 ou 30 minutos de bicicleta ou de esteira numa academia? Agora imagina pegar uma queixada de jumento e passar um dia inteiro lutando no sol para matar 1000 homens. Sansão estava tão exausto que ele acreditou que ia morrer. No pior momento da sua vida, acredito que ali sentado no chão ou jogado no chão, ele falou com Deus, Senhor, tu me deu uma vitória tão grande agora e agora eu vou morrer. Tu vai me deixar cair nas mãos dos incircuncisos? Então, diante disso, você vai falar para os irmãos que estão vivendo como Sansão. Querido, talvez hoje você está se sentindo cansado. Você está tão cansado da vida, das batalhas repetidas, vocês estão tão cansados de bater na mesma tecla, tão cansado de viver com essa crise, com essa ansiedade. Você está cansado. E às vezes o cansaço, você se cansa dessa dor, se cansa da família, se cansa desse ministério, você está cansado. E às vezes o cansaço, as pessoas confundem. Enquanto eles deveriam descansar, alguns preferem desistir, voltar atrás e às vezes desistir da própria vida. Mas a Bíblia diz aqui, olha só a solução, você vai sempre trazer a solução. A Bíblia diz que quando Sansão clamou a Deus, ele feriu uma rocha e a rocha jorrou água e matou a sede do seu servo e ele renovou as suas forças. Tá bom, querido? Esse aqui é o primeiro versículo que você já vai dar ali na igreja ali, já vai ministrar e as pessoas já vão entender que existe solução, que é clamar a Deus, é fazer como Sansão fez. Vamos para o segundo versículo. O segundo versículo está em Samuel. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 29.
Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina as trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Nesse momento você vai colocar essa pequena aplicação. Deus pode animar pessoas magoadas. Estamos aqui, irmãos, com a história do Davi, que chegou um ponto na sua vida que o Davi passou tanta crise. Aqui já está no finalzinho do livro de 2 Samuel, já encerrando a história do Davi. Tudo que ele viveu, tudo que ele passou, seu adultério, a morte dos seus filhos, assassinato de filho, pragas que vieram, os inimigos que vieram, e aqui no final da sua vida, irmãos, o Davi contudo tinha todos os motivos para ficar triste, para ficar infeliz, para largar, sabe, jogar a toalha e desistir de tudo. Aí ele lê esse versículo aqui tão poderoso: Deus pode animar pessoas magoadas. Davi estava magoado. Davi confiou em filhos, que matou filho, que estuprou filha, foi uma zona na casa dele. Nesse momento você vai falar o seguinte para os irmãos: não importa o tamanho da tua dor, não importa o tamanho da tua mágoa, da tua crise. O Senhor está dizendo aqui em 2 Samuel 29:19 que Ele é a tua lâmpada, que o Senhor te ilumina no meio das trevas. Você está vivendo a escuridão na sua vida, Deus ilumina você no meio dessas trevas. Aqui está dizendo, irmãos, que o Senhor é contigo, que com Deus você pode vencer uma tropa inteira. Você vai pegar esse versículo e vai dizer assim: você é mais forte do que pensa. Você pode vencer uma tropa de inimigos. O inimigo que você pensa que é maior do que você, que é esse sentimento de culpa, esse sentimento de escuridão, esse sentimento de dor, você nem imagina, mas ele é menor do que você, porque o teu Deus está contigo. Tenha isso na sua mente, tá bom, querido? Você vai colocando e aplicando cada versículo para fortalecer a pessoa que vive dessa forma. O terceiro versículo que você vai aplicar para os irmãos está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3, que diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo. Entrou no deserto, caminhando um dia, chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Olha só, irmãos, estamos falando, sabe de quem? Do grande profeta Elias. Quando você lê esse texto, você vai fazer a seguinte aplicação: a depressão pode ser seguida do sucesso. Sabe por que do sucesso? Porque o Elias tinha acabado de desafiar 450 profetas de Baal. Aquele que caísse fogo do céu, que derramasse fogo do céu e consumisse o holocausto, esse seria o verdadeiro Deus. A Bíblia diz que os profetas de Baal clamaram o dia inteiro e nada. O Elias clamou: responde-me, Senhor, responde-me, para que todo esse povo saiba que tu és Deus. E quando Elias fez essa oração, a Bíblia diz que o fogo caiu do céu e consumiu todo o holocausto. E ele matou os 450 profetas de Baal. Só que, depois disso, uma única mulher, eu estou te contando aqui um pequeno contexto para você aplicar legal esse versículo. Uma única mulher, chamada Jezabel, mandou um recado para Elias: assim como você fez com os profetas de Baal, eu vou fazer com você. Sabe o que ele fez? Correu e pediu a morte. Queridos, observe como não tem bonzão no meio disso. O profeta Elias e começa a pedir a morte, diz: Senhor, já deu, eu já vivi suficiente. Olha o que ele fala no finalzinho aqui, irmão: eu já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que ninguém. No caso da depressão, além da pessoa achar que não é melhor do que ninguém, ele acha que é pior do que todos. E é por isso que você vai falar o seguinte, que a depressão pode vir em seguida de sucesso. Quantas pessoas têm sucesso na vida? Ele realiza grandes proezas, às vezes depois de uma grande pregação que ele fez. Um louvor que ele cantou que contagiou a igreja com tanta unção. E quando ele desce dali, a alma dele está destruída. Ele está triste, ele está pedindo a morte. Irmãos, é impressionante o poder desse mal que está no século. Então você vai trazer aqui a história do Elias, que é muito parecido com o que as pessoas estão vivendo hoje. Estão sendo aplaudidas em um pódio por causa do sucesso que ele acabou de apresentar, sabe? Todo mundo olha e deseja estar perto da pessoa, a pessoa está sorrindo, está feliz perto de todo mundo, mas depois que ele chega em casa, parece que uma coisa tenebrosa se aproxima e ele começa a sofrer. Você vai falar para ele: a depressão pode ser seguida do sucesso. E o Elias pediu ali a Deus a morte. Queridos, você vai falar isso para ele: não peça a morte. Assim como Elias fez, o Senhor vai te renovar. Ele vai entrar naquela caverna com a voz mansa e suave e vai falar com você hoje e te dizer: a tua história não acaba aqui.
A tua história não acabou. Levanta-te, porque grande é a obra que eu tenho na tua vida. Ele é aquele que gera alegria no nosso coração, tira a amargura e traz a felicidade. Lá em Jó diz que diante dele até a tristeza salta de alegria. O quarto versículo que eu quero falar para você está lá no livro de Salmo 34:18, que diz: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Olha só essa promessa para o depressivo. Essa promessa para quem está triste, para quem está ansioso. Quando você lê esse texto, você vai fazer essa aplicação. Deus ajuda aquele que se sente oprimido. Irmãos, o nosso Deus, ele não é insensível à dor das pessoas. Pelo contrário, Jesus esteve numa cruz. Jesus esteve numa cruz e ali ele clamou: por que me abandonastes? Ele se sentiu sozinho, ele se sentiu abandonado. Jesus, um dia antes, ele orou de noite, lá no monte, e ele chorou e sofreu tanto que a Bíblia diz que os seus poros começaram a suar gotas de sangue. Ele não é insensível à sua dor, tá bom? Então, quando você lê esse texto aqui, o quarto versículo, Deus ajuda aquele que se sente oprimido. Fale para ele: você que está se sentindo oprimido nessa noite, Deus ajuda você. Você que se sente mal, que se sente só, que se sente sozinho, Deus ajuda você. Você vai falar para eles que o Salmo 34:18 diz que o Senhor está perto de você. Não se sinta sozinho, Ele está perto de você, daqueles que têm o coração quebrantado. Amém, queridos? Vamos para o quinto versículo agora. Você vai ler o Romanos capítulo 4, versículo 18, que diz o seguinte: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já estava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre da Sara já estava sem vitalidade. Observe que a Bíblia diz que o Abraão, sem esperança, em esperança, creu. A depressão, ela tira a nossa esperança. A ansiedade tira de você a capacidade de acreditar. Porque o Abraão já estava quase no final da sua vida, o Abraão já estava com 100 anos de idade, o Abraão não tinha um filho sequer para levar o seu nome, para aumentar a sua descendência. Além disso, uma esposa já idosa, com 90 anos de idade, já sem vitalidade nenhuma, para gerar, além disso, estéril. Que tipo de esperança o Abraão teria? Ele se agarrou a uma coisa: a promessa de Deus, que disse: farei de ti pai de muitas nações. Quando você lê esse texto, você está falando para pessoas que não têm mais esperança, irmãos. Então, diante disso, você vai falar que ele creu e tornou-se assim pai de muitas nações. Quando você acredita, mesmo tirando força da fraqueza, porque foi isso que Abraão fez, ele arrancou força da fraqueza, viu? Ele disse: sem esperança, em esperança, creu. Então você vai arrancar a esperança de onde não tem e vai experimentar uma extraordinária confirmação de Deus, as promessas dele acontecendo na sua vida. Isso você pregando para eles, você falando para eles. O último versículo que eu quero te dar aqui é para que você pregue na igreja e anime o coração, extinguindo a depressão do coração das pessoas. Está lá em Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Você vai ler esse texto e vai dizer o seguinte para eles: irmãos, Deus eliminará toda depressão na sua vida, porque não haverá mais morte, nem choro, nem dor, nem nada, porque essa é a promessa que Deus faz na vida daqueles que acreditam, aqueles que se agarram na sua fé. Quando você estiver pregando essa palavra, diga: abra mão de tudo, menos da sua fé. Você pode perder tudo, menos a sua fé. Enquanto a vida, a esperança, cuide da sua vida. Bata o pó, se levante, tem um Deus do teu lado que está disposto a renovar suas forças, a devolver alegria no seu coração. E olha a promessa que ele fez nesse último versículo: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não vai mais ter dor, não haverá mais tristeza. Ele fará isso, e se você acredita nisso, fique de pé, porque hoje essa promessa vai se cumprir na sua vida. Eu vou orar por você. Então você vai ver as pessoas se levantando, vindo à frente, muitas já vão vir até com lágrima nos olhos, e você vai fazer uma oração tão poderosa, irmãos, que você vai renovar aquelas pessoas. Jesus vai trazer alegria nos corações e olha, vai ser a mensagem que você vai pregar. Meus irmãos, tem meu curso de pregação online aqui nos comentários. Clica aí, adquire esse curso e se torne o melhor pregador que você já se tornou. Deus te abençoe e até a próxima.